Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo muito bem. Bem, hoje nós vamos começar então a nossa disciplina. Vamos começar falando de uma coisa que é bastante importante. Deixa eu colocar aqui para que vocês possam acompanhar. Então, nós precisamos falar de alguns conceitos de cosmetologia que são bastante importantes. A gente tem um conceito que é conceito oficial da Anvisa, ele está na RDC 211 de 2005, e ele vem sendo utilizado e está aparecendo em outras legislações, tudo mais, mas inicialmente ele foi descrito na resolução em 2005, que fala que cosméticos são produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, né? Então, eles são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano: pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpar, perfumar, alterar a aparência ou corrigir odores corporais ou protegê-los ou mantê-los em um bom estado. E nesses ou aí também pode colocar um e, né? Então, pode ser para limpar e alterar a aparência, limpar e corrigir odores, perfumar e corrigir odores, assim por diante. Então, a definição que a gente tem de cosmético, produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, que eles estão todos dentro dessa definição, basicamente fala em utilização, né, no nosso corpo, na pele e em anexos, né? Então, basicamente, uso externo, que eu digo uso superficial, né? Então, pele, mucosas da cavidade oral, que não deixam de ainda ser muito próximos à área externa, né? Mas é a parte mais interna que esses produtos podem ser utilizados. Então, tudo aquilo que a gente utiliza nessas áreas e que são utilizados para fazer limpeza, correção de odores, alterar a aparência, mas não alterar a estrutura do local onde esses produtos estão sendo utilizados, a gente chama de cosméticos. Então, eu posso ter um produto que eu chamo de cosmético, que eu passo na superfície da pele. Ele não pode, de forma alguma, alterar a estrutura da minha pele. Ele não pode fazer nenhum tipo de alteração. Caso contrário, ele não vai ser chamado de cosmético. Existem outras definições que são utilizadas também, que acabam sendo utilizadas e que foram criadas com base nessa definição da Anvisa, que vão ajudar um pouco a gente entender um pouco mais esse universo. Por exemplo, a gente tem uma outra definição que fala que são produtos que servem para higienização, proteção, manutenção e decoração da pele e cabelos, que se apresentam livres de patologias. Então, qualquer coisa que se utilize para combater alguma patologia, a gente não pode chamar de cosmético. Tá? Então, cosmético, então, basicamente, é utilizado para pele e anexos, tudo aquilo que a gente viu que não é pele, cabelo, unhas, mucosa, tudo mais a gente chama de anexos. Então, a gente utiliza produtos, né, para pele e anexos que estão sadios. Passou desse estágio, né, a pele e anexos não estão saudáveis, nós já não chamamos mais de cosméticos. Existem aí alguns grupos especiais, existem cosméticos medicamentosos, mas cosmético em si, eles já não são mais considerados. Outra definição que a gente tem fala que são formulações de aplicação local baseadas em conceitos científicos destinados à manutenção e ao melhoramento da pele humana e aos seus anexos,
sem interferência nas funções vitais, sem irritar, sensibilizar ou provocar fenômenos secundários indesejáveis. Então, aqui complementa ainda, falando que esses produtos têm que ser seguros, né? Então, essas três definições, elas acabam por se complementar, né? Talvez até deixar um pouco mais claro o que aquela primeira definição que a gente viu quis dizer para nós, né, que lemos a resolução. E aquele produto que a gente chama de cosmecêutico, então, o que é aquilo? Então, a gente tem definições de cosmecêuticos que estão aí no mercado e que são muito utilizados. A gente pode dizer que são produtos que têm características de cosméticos, mas que afetam a estrutura da pele. Então, essa é uma definição que não é oficial, é uma definição que a gente chama de oficiosa, mas que é muito utilizada, né? E outras que são utilizadas, que falam basicamente isso, né? Que eles podem alterar a estrutura da pele, porém a nossa legislação não contempla, a gente não tem uma legislação que englobe esses produtos, porque se a gente for pensar direitinho na legislação, a gente tem os cosméticos, né? Então, cosméticos são, né, aqueles que não afetam a estrutura da pele, ok? Porém, esses outros produtos que são cosméticos, que têm todas as características de cosméticos e fazem algum tipo de alteração na estrutura da pele. Por exemplo, um produto esfoliante, né? Não esfoliante físico. Esfoliante físico é aquele que você faz a esfoliação com uso de força, então esfregando, né? Não, aquele cosmético que tem um esfoliante químico, um ácido, que acaba por alterar a estrutura da pele. Então, ele não seria considerado um cosmético? Pela definição, não. Ele seria mais um cosmecêutico. Porém, a nossa legislação não tem uma definição ainda para cosmecêutico que a gente possa considerar como oficial. Então, nem a nossa legislação, nem o FDA lá nos Estados Unidos tem esse reconhecimento. E olha que a gente já tem esse tipo de produto há muito tempo, porém, a Anvisa ainda não, oficialmente, né, não reconheceu esses produtos. Eles estão aí, eles são registrados, inclusive, muitas vezes, como cosméticos de uso medicamentoso, entre aspas, ou de uso. Eles não chamam de cosmecêutico, eles chamam de cosméticos com ação, mas eles não reconhecem o cosmecêutico como um todo. Não existe, então, uma definição, não existe, por parte da Anvisa, um documento que diga. Então, o cosmecêutico existe e é isso. A gente tem uma definição bastante legal que fala, claro, não é oficial, mas é uma definição que é muito utilizada, que fala, então, que são produtos de uso tópico que, em contato com a pele, anexos cutâneos e mucosa, podem ocasionar mudanças estruturais e ou funcionais ao órgão em questão. Então, a mudança pode ser na estrutura ou na funcionalidade. Então, de repente, quando a gente fala de um produto que, como eu falei, né, o esfoliante, que ele acaba por retirar algumas camadas da pele por um efeito químico, e muitas vezes essa retirada está ligada com funções de aumentar a produção de novas células, né? A gente está falando de um produto, então, que faz mudança estrutural e afeta a função da pele, né? Onde é utilizado. Com sem pretensão terapêutica, né? Então, sem pretensão nenhuma de se utilizar esses produtos
como terapêutico para tratar alguma doença, né? Mas com a possibilidade preventiva, não restrita exclusivamente ao embelezamento. Então, não vou utilizar um esfoliante para tratar. Não deixa de ser, né? Para tratar uma doença de pele. Tem alguns casos que a gente utiliza substâncias, mas que fique muito claro, nesses casos elas são prescritas, né? Então elas são receitadas e esses produtos são conhecidos como medicamentos. Então vocês vão ver muitas vezes um medicamento que está lá na prateleira da farmácia, o que é manipulado na farmácia de manipulação, e o mesmo produto que a gente sabe que tem a mesma ação, a mesma substância, né? Lá na área de cosméticos. Por quê? Porque aí é uma questão de registro. O produto que tem o registro como medicamento, ele pode ser utilizado, então, para fazer uma ação terapêutica, enquanto o cosmecêutico, aquele que está lá na área de fora da farmácia, que muitas vezes o pessoal fala de cosméticos diferenciados, tudo mais, eles não têm essa pretensão terapêutica, eles têm pretensão, sim, muitas vezes de prevenção, né? E não necessariamente ligado somente ao embelezamento. Então, pode, sim, ter algum efeito preventivo que não seja ligado diretamente ao embelezamento. Mas, de acordo com a forma que eles foram registrados, então, eles não são considerados medicamentos, e eles acabam sendo considerados como cosméticos, então. Alguns cosmecêuticos que são bastante utilizados nos dias de hoje, né? Então, se vocês olharem, vocês vão encontrar retinóides, hidroxiácidos, tanto em medicamentos quanto em cosméticos, né? Então, vocês vão encontrar retinóides lá na prateleira, dentro do balcão, e que os médicos prescrevem, né? E os retinóides que são utilizados e são comprados sem prescrição. Muitas vezes os médicos indicam, mas não precisam prescrever, porque eles não necessitam de receita para serem utilizados, serem adquiridos. Então, os mais comuns, né, são os retinoides, os hidroxiácidos, os ácidos graxos, os hidratantes. Então, hoje está muito em moda o ácido hialurônico como agente hidratante. A gente tem vários produtos que fazem um processo de hidratação e são associados com outras substâncias, né? Então, até dependendo da concentração do hidratante, eu posso considerar ele como um cosmético, dependendo da concentração. Se for uma concentração maior, talvez, né, não sei exatamente para cada hidratante qual que é a faixa limite, assim, que diz que deixa de ser um cosmético e passa a ser um cosmecêutico, mas existe essa possibilidade dependendo da concentração que a gente utiliza. Além desses mais conhecidos, a gente tem um monte de outros que são hoje considerados como cosmecêuticos, né? Desde íons metais, passando por antioxidantes, aqueles produtos de origem vegetal que trazem um efeito de alteração de estrutura de, de pele, principalmente, né? Os fatores de crescimento, peptídeos, miotensores e miorelaxantes, volumizadores e preenchedores tópicos, células-tronco, isso já saindo da área, né, do cosmético, do cosmecêutico vendido em farmácia, falando daqueles produtos, então, utilizados já em clínicas, então, produtos mais restritos, né, no uso, e outras substâncias mais que a gente tem aí no mercado. Na verdade, esse é um mercado que a cada dia a gente tem novos ativos, né? Então, existe uma demanda muito grande, né? Então, as pessoas procuram muito esse tipo de produto hoje. Todo mundo, quem trabalha em farmácia de dispensação sabe que existe uma busca bastante grande desses chamados cosmecêuticos, né?
E a busca por tratamentos, novos tratamentos também em clínicas estéticas e tudo mais, fazem com que exista um nicho bastante grande que está sendo explorado de criação e desenvolvimento de novos produtos, né? Com efeitos cada vez melhores, com efeitos, com resultados muito mais rápidos e muito mais aparentes, né? Porque assim, quando existe uma busca, né? As empresas que trabalham com esses ativos, elas buscam sempre estar com novidades e estar à frente dos concorrentes. Então, eles acabam por lançar muita coisa no mercado. Então, algumas coisas que vocês podem até perceber, né? Algumas coisas que há 5 anos atrás eram muito buscadas e eram muito utilizadas, hoje elas já deixaram de ser aquela coisa, desejo das pessoas, porque já tem produtos muito mais revolucionários, digamos assim, no mercado. Então, aquele produto que há 5 anos atrás era top e que todo mundo queria, hoje é um produto que basicamente já tem uma procura muito pequena, porque já existem produtos é, bem melhores no mercado que foram lançados nesse período de tempo. Ah, aqui tem um documento que eu retirei do site da Anvisa, que eles tentam fazer um tipo de separação de definições para que as pessoas tentem entender um pouquinho melhor. Então, eles acabam criando dentro desse... É um documento que tem dentro do site da Anvisa que eles tentam, então, fazer essa separação, né? E deixar claro que esses termos, cosmecêutico, neurocosmético, dermocosmético, são termos ah, que foram inventados, foram criados, ah, mas que não são oficiais e que a Anvisa, como eu já falei anteriormente, não reconhece, porque não existe separação, segundo a Anvisa, para esses tipos de diferentes produtos, né? Esses grupos de produtos, cosmecêutico, neurocosmético, dermocosmético, para a Anvisa, tudo se resume a cosmético e acabou. Então, o que eles falam? Os termos cosmecêutico, neurocosmético, dermocosméticos e outros similares não são contemplados na legislação sanitária vigente. As definições para produtos de higiene pessoal, perfumes e cosméticos são aquelas contidas no artigo 3º da Lei 6.360 de 76, anexos 2 e 3 da RDC 7 de 2015. Inclusive, aquela legislação, aquela RDC 2000, de 2005 que eu falei, ela acaba, aquela definição acaba entrando aqui, como eu falei, ela está sendo utilizada em legislações mais recentes, porém, ela foi criada e foi definida naquela RDC. Enfim, aí é que eles falam, utilização equivocada. Apesar de não serem universalmente aceitos pela comunidade científica, nem reconhecidos por órgãos governamentais que ditam as normas de aprovação e comercialização de produtos tópicos em cada país, os termos cosmecêuticos, neurocosméticos e dermocosméticos vêm sendo muito empregados pela indústria cosmética. No entanto, a legislação brasileira não contempla essas categorias de produtos. Então, para a legislação, não existe essa separação. E, na verdade, essa separação começou a ser feita por alguns profissionais que queriam fazer uma diferenciação no seu produto e começaram a criar definições, criar nomes diferentes para uma mesma coisa. Então, para, entre aspas, valorizar o produto, começaram a falar, não, o meu não é um cosmético comum, é um cosmecêutico, que foi a primeira palavra que apareceu, cosmecêutico. É um cosmecêutico. Aí as pessoas, uau, nossa, então deve ser muito melhor.
que na verdade era a mesma coisa, né? Então, assim, pessoas começaram a utilizar esses termos, né, para valorizar o seu produto, seu tratamento. Isso acabou caindo no conhecimento popular. Aí esse próprio documento fala: abaixo segue as definições que têm sido dadas a cada um desses termos. Porém, né, eles não estão falando que eles reconhecem essas diferentes definições. Mas vamos ver o que se fala para cada uma dessas definições. Cosmecêuticos. Derivado da combinação das palavras cosmético e farmacêutico. Esse termo é atribuído ao produto que promove uma boa aparência, afetando a estrutura da pele. Muito bem, a gente já tinha visto. Não sei se vocês já ouviram falar dos neurocosméticos. Neurocosméticos são produtos que se baseiam na aplicação de substâncias que atuam no organismo de forma semelhante aos neuromediadores endógenos, prometendo exercer efeitos benéficos para a saúde e beleza da pele e dos cabelos. Então, aqui a gente tem que pensar naqueles neuromediadores que vocês viram lá na farmacologia e tal. Pense, então, aqui a gente poderia colocar dentro desse grupo aquelas substâncias como aqueles íons que muitas vezes o próprio organismo produz, né, para fazer uma ação dentro do nosso organismo, né? Então, lembrem-se daquelas substâncias mediadoras que são liberadas dentro do organismo, né, pelo nosso organismo, e são produzidas pelo nosso organismo, né, e são liberadas, por exemplo, para ajudar uma contração muscular, ou, por exemplo, para fazer aquele processo de desfibrilação do nervo, né, para que o sinal nervoso caminhe pelo sistema nervoso. Então, imaginem assim. Então, muitas vezes eles falam em íons, falam em metais pesados, falam em substâncias mediadoras e assim vai. Não é uma área que as pessoas costumam abordar muito. E os dermocosméticos são cosméticos que se aproximam de medicamento dermatológico de uso tópico. Então, os dermocosméticos, que são os mais conhecidos, né, são aqueles que têm um efeito muito parecido com um medicamento de efeito dermatológico, mas que não são registrados como medicamento. Então, como eu comentei anteriormente, essa diferença, né, por que que foi feito como medicamento, por que que ele foi criado como um dermocosmético, muitas vezes está na própria concentração da substância. Então, dependendo da concentração de um determinado ativo, uma concentração muito alta, talvez, ele tenha que, depende de cada ativo, né? Uma concentração muito alta, talvez, faça com que na hora do registro desse produto não se aceite ele como um dermocosmético, ele tem que ser, então, registrado como um medicamento. Numa concentração mais baixa, talvez a própria Anvisa, quando recebe documentação para registro do produto, aceite aquele ativo como sendo um dermocosmético. Então, basicamente, segundo a nossa própria agência reguladora, essas três definições são as mais utilizadas, são as que estão correntemente por aí, mas a Anvisa deixa muito claro que não existe essa separação, né, dessas categorias oficialmente se falando. Falando rapidamente da história da cosmetologia, a gente vai começar a falar hoje, terminar na aula que vem. Se vocês forem tentar imaginar e tentar buscar lá no passado, né,
quando que as pessoas começaram a se enfeitar, começaram a utilizar substâncias para mudar sua aparência de alguma forma, é, existem dados, claro que não existe nenhuma prova material que os primeiros habitantes humanos da Terra já utilizavam isso, né? Ah, alguma forma de se diferenciar, alguma forma de mudar a aparência da pele, principalmente quando a gente pensa nas questões religiosas, né? Então, quando a gente fala das antigas tribos, essas antigas tribos lá do começo da vida na Terra, elas muitas vezes tinham algum tipo de religiosidade. Muitas vezes eles, pelo fato de não conhecer e não entender, alguns fenômenos eram respeitados, digamos assim, e aquilo se transformava basicamente ah, uma religião para eles, num ritual, alguma coisa assim, ah, muito semelhante a uma religião. Então, imaginem esses primeiros habitantes, né, quando eles começaram a conhecer o fogo, não existia, né? O fogo só existia quando caía, muitas vezes, um raio em algum local que era propício para pegar fogo, e aquilo pegava fogo. Então, imaginem os habitantes daquela época olhando para o céu, vendo um raio cair, e de repente aquele raio ah, cai num lugar e começa a pegar fogo. E eles sabem que o fogo pode fazer mal, o fogo pode trazer um monte de problemas, né? Então, imaginem as pessoas olhando para o céu, vendo aquele raio caindo e fogo consumindo algum mato, alguma coisa assim, uma árvore, alguma coisa assim. O que será que passaria na cabeça desse povo, né? Então, imagina-se um monte de coisas e dá para se imaginar também que eles provavelmente achavam que lá do céu, atrás daquelas nuvens, deveria ter alguém que devia estar com raiva e mandou aquele negócio e botou fogo naquele lugar por algum motivo. Então, muito mistério, né? E esse é muitas vezes o início de várias religiões. E geralmente nas religiões, nas antigas principalmente, a gente via em alguns rituais, alguma coisa, alguma forma de respeito para com esses deuses, né? É, então, ou os religiosos, ou mesmo todas as pessoas de uma determinada tribo, elas acabavam por se utilizar de algum tipo de artifício para mostrar respeito para esses deuses. Então, a gente sabe, tem escrito em alguns relatos da época dos faraós que eles pintavam os olhos de preto, né, aquela parte que a gente vê muito nos filmes, né, que eles pintavam os olhos de preto para reverenciar o deus Sol. Então, era um costume se pintar o olho com carvão, né? Não era bem carvão, é um outro cajal, né? Então, era uma forma de reverenciar, de respeitar o Deus Sol, né? E, ao mesmo tempo, proteger os olhos do excesso de luz e claridade de radiação solar para não ficar cego. Então, a gente vê muito, quando a gente vê em tribos, né, indígenas e tudo mais, pinturas de rosto, pintura de corpo, tudo isso tinha a ver, muitas vezes, com rituais religiosos, ou outros rituais que essas tribos faziam. Então, o hábito de se utilizar de substâncias da natureza para, de alguma forma, mudar a sua aparência já vem de muito tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, então, registros, né, a gente tem em 3000 a.C.,
lá no Egito Antigo. Então, algumas coisas, como eu falei, né, eles pintavam os olhos para evitar a contemplação direta do Deus Sol. Então, por respeito e por prevenção, se utilizavam do cajado. Que mais? Utilização de gordura animal e vegetal, cera de abelhas, mel, leite no preparo de cremes para a pele. Então, se utilizavam de substâncias que estavam à mão para tentar, de alguma forma, deixar a pele mais macia, mais suave, mais hidratada e tudo mais. Imaginem eles morando num ambiente bastante seco, então talvez a pele ficasse muito ressecada. Então, começaram a perceber que algumas substâncias, quando passadas na pele, podiam deixar a pele mais macia, mais hidratada, e assim começaram a utilizar essas substâncias, tudo coisas que eles tinham à mão, né? Nada inventado. Inventado, né? Matérias-primas sintéticas a gente tem hoje. Naquela época eles tinham que usar o que tinha. A Cleópatra, por exemplo, ela tinha, isso os registros falam, né? Que ela tinha um desejo, né, de ser eterna. Ela era rainha, então ela tinha a eternidade como sendo regra para ela. Ela ia perder aquele corpo físico, mas ela sabia que ela espiritualmente iria passar para um outro nível, tudo mais, e um dia ia voltar, né? Então ela queria, porque queria preservar ao máximo aquele corpo que ela tinha, para, se ela precisasse voltar e reutilizar aquele corpo, ele tivesse em bom estado, né? No melhor estado possível. Então, os registros falam, né, que ela tomava banho de leite de cabra, e outras coisas mais que os registros falam e que não vamos falar por aqui. Mas tinha muita coisa bastante interessante. Existem registros de formulações de cosméticos já naquela época, então, onde essas formulações eram preparadas e acabaram sendo registradas para que elas pudessem ser reproduzidas por outras pessoas. Falando um pouquinho da China, na China, lá alguns séculos antes de Cristo, criou-se o hábito de pintar as unhas. Esse hábito está ligado com a utilização de uma substância que é chamada de laca. Então, perceberam que essa laca podia ser colorida, e então começaram a utilizar essa laca, muito semelhante ao efeito que dá os esmaltes de hoje, começaram a utilizar nas unhas. E as cores estavam muito ligadas com as diferentes classes sociais. Então, a, as cores vermelha e preta só podiam ser utilizadas pelos reis. Então, ninguém mais podia utilizar essas cores, era exclusiva dos reis. Depois, eles passaram para o dourado e para o prateado, que dá muito mais, um grau muito maior de sofisticação, né, aparente, pelo menos, do que o vermelho e o preto. Mas era separado por classe. Conforme a classe, você podia usar uma determinada cor de esmalte nas suas unhas. Isso era uma forma de diferenciar, né? E uma forma que ia além da questão cosmética, passava dessa questão cosmética, do embelezamento, e passava, então, para uma questão mesmo de separação de classe social. Ano 458 depois de Cristo, com o Império Romano, na Idade Média, houve um período em que o rigor religioso do cristianismo reprimiu o culto à higiene e à exaltação da beleza. Então, mais ou menos nessa época, a Igreja Católica começou a proibir que as pessoas se embelezassem, né? Porque isso era coisa do demônio, era coisa do diabo. Por quê? A Igreja Católica tinha muito disso, né? De comandar e tentar colocar rédeas bastante fortes nas populações que comandavam.
enfim, se a gente for olhar, está bem ligado com a questão da Idade Média, a questão da propagação das doenças, peste negra e tudo mais, né, pela falta de higiene. Então, a Igreja Católica falou, não, não se deve tomar banho, né, então os fiéis iam lá e não tomavam banho. E falta de higiene trouxe, então, tudo aquilo que a gente sabe, né, que está ligado com a peste negra que assolou um quarto da população da Europa, né? Mas era a forma de pensar da época. Então vejam que a, a beleza está muito mais além da questão estética e está bastante ligada também com a questão de higiene, né? Nessa mesma época, vejam como tinha coisa estranha, né? Legislação adotada pelo parlamento britânico permitia anulação do casamento se a noiva estivesse de maquiagem, dentadura ou cabelo falso. Então, o homem podia pedir anulação do casamento se ele descobrisse que a mulher, de alguma forma, se embelezou de forma artificial. Isso também ah, na Idade Média. Já eles já não tinham a ascendência da Igreja Católica, né, do cristianismo, mas as regras também eram bastante, digamos assim, bastante restritivas em relação à higiene e à beleza. Século XV, durante o Renascimento, houve uma redescoberta do embelezamento por parte de mulheres, e não só das mulheres, como dos homens também. Ah, porém, o que acontecia? Era tudo externo, né? Não tinha nada de interno, vamos dizer assim. Então, era a questão da aparência. Aqui a gente tem uma representação, né, de uma mulher da época do Renascimento, o que chama atenção, a questão da brancura da pele. Brancura da pele estava ligada com a questão da nobreza. Então, dizia-se o seguinte: quanto mais branca a pele da pessoa, mais dá para se perceber que ela não precisa trabalhar, então ela não precisa ficar embaixo do sol, então ela é mais nobre. A pessoa que tem mais dinheiro tem melhores condições de vida. Então, quanto mais branca fosse a pessoa, mais ela demonstrava que ela era nobre e ela não tinha necessidade de trabalhar. Então, começou-se a criar o hábito de se utilizar os talcos, né? E a gente vê muito isso em filme, a Maria Antonieta e a sua corte, né, passando aqueles negócios de talco na cara para ficar bem branco, porque elas não podiam demonstrar que tinham uma pele menos branca, porque não era legal, né? Tipo, tem que trabalhar, não nasci para isso, né? Então, era tudo muito aparente. Aí a pele muito branca, né, deixava a pessoa com um aspecto muito pálido. Então, para isso, utilizava-se passar o que se chamava de rouge, né, no rosto, para dar aquele vermelho aqui, que dá uma aparência de saudável, e a pintura da boca também, para ressaltar a boca, né? Porém, por dentro, não, não existia nenhum hábito de higiene de verdade. Então, opa, nem os homens nem as mulheres tomavam banho. Existem até alguns casos que se contam que tem alguns reis que não me lembro quem é agora, mas tem o caso de uma rainha, por exemplo, que dizem que ela tomou banho uma vez na vida. Então, hábito de higiene não era uma coisa muito comum. Então, junto com o hábito de higiene, vem o quê? Falta de hábito de higiene, né? Vem o quê? Vem odores desagradáveis, vem alguns outros problemas. Então,
A criação dos perfumes está muito ligada a isso, né? Para esconder os odores desagradáveis, os alquimistas franceses começaram a criar essências que eram utilizadas para tentar encobrir aquele cheiro bastante desagradável. Essas perucas que a gente vê o pessoal utilizando tinham porque também, tanto homens quanto mulheres utilizavam muito essas perucas. Por quê? Porque eles não tomavam banho, eles não lavavam o cabelo, né? Os cabelos ficavam extremamente sujos e com um cheiro desagradável e eram cheios de piolhos. Então, era bastante comum se utilizar essas perucas para tentar esconder os piolhos. Então, a gente vê muitas vezes, né, filmes mostrando a realeza francesa, ou mesmo quem vai, já foi ou vai para a França, vê aqueles castelos todos, aquela opulência toda, aquela imponência toda também. Eles tinham um cuidado muito grande com a arquitetura, com um monte de coisa, porém com o próprio corpo não tinham nenhum tipo de cuidado. Só comentando, então, mais algumas coisas. Os lábios não eram tingidos com batom, porque ainda não se tinha criado o batom, então se utilizava o açafrão, que é uma planta que tem uma cor bastante forte. Os cílios eram utilizados aquele preto que sai de uma fogueira ou de uma vela que você acendeu, que sai aquela fumaça preta e ela se gruda nas superfícies. Então, eles pegavam aquela fuligem preta e pintavam os cílios, né? A salvia era utilizada para clarear os dentes, que também não tinham o hábito de escovar, né? Clara de ovo e vinagre para veludar a pele, então fazia uma mistura lá de clara de ovo e, e vinagre e passavam na pele, imagine. Sim, dizem que dá um efeito tensor grande, porque a clara de ovo seca e forma uma película que repuxa a pele, né? Mas deve ser bem desagradável. Além de outras coisas bem desagradáveis, como, por exemplo, se vocês forem procurar, quem tiver interesse em procurar um pouquinho da história do cosmético antiga, né? Vocês vão ver, por exemplo, que para fazer o aumento, muitas vezes, dos cílios não fugiu o nome agora, dessa parte aqui, as pessoas costumavam utilizar pelo de rato. Então, algumas coisas assim bem desagradáveis mesmo. Até que no começo do século XX a gente teve uma grande mudança, uma grande reviravolta nisso tudo. Até o começo do século XX a gente pode dizer que os cosméticos não mudaram, não se desenvolveram, pouca coisa mudava com o passar do tempo. Porém, no começo do século XX, a coisa mudou completamente. E de lá para cá, a gente teve um desenvolvimento muito grande. Mas isso vai ficar para a aula que vem, ok? Então, semana que vem, a gente já conversa pessoalmente, né? Na próxima aula, a gente conversa pessoalmente, daí eu conto pessoalmente, entre aspas, né? Na forma de live, daí eu já conto para vocês melhor toda essa história. Até a semana que vem, então, gente. Tchau, tchau.